Hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto de vista da espiritualidade que me salvou nesses anos todos de preconceitos, até comigo mesma, e eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Então começa assim, eu vim de um lar evangélico. Então metade da minha família é evangélica, metade da outra família da parte do meu pai é católica. Então eu nasci neste contexto, que existe um Deus, esse Senhor lá em cima, julgando os nossos atos e o que a gente faz da nossa vida, né? E também pecado, culpa, todas essas coisas que nós vemos nas pregações das igrejas. E aí, quando eu me vi adolescente, não sentindo as mesmas coisas que meninas deveriam sentir por meninos, ter que abafar isso, porque eu não entendia o que eu estava sentindo. Então isso para mim eu abafei isso o máximo que eu pude no começo da minha adolescência, ali pelos meus 12, 13 anos. Aí quando eu cresci, eu definitivamente entendi que o meu gosto não era pelos meninos e comecei a pedir perdão para Deus. Perdão para Deus e vivendo nessa frequência baixíssima de culpa, de que eu não queria ser essa pessoa que sentia esses sentimentos por outras meninas, e eu me confrontei várias vezes com esse sentimento de raiva por sentir o que eu sentia. Eu não queria sentir aquilo. Também por medo. O que é que Deus vai fazer comigo? Eu vou para o inferno. Além do que a minha família vai fazer comigo. Por muitos anos isso foi um dilema na minha vida, principalmente por pedir muito que Deus limpasse a minha cabeça e o meu coração por não querer sentir as coisas que eu sentia. Você imagina só uma pessoa viver nesse estado de frequência, de culpa, de medo, de não pertencimento. Óbvio que isso era um tabu, ninguém sabia na minha família. Não fui eu que contei para minha mãe dessa forma, como eu queria que acontecesse. Foi uma coisa bem caótica. Minha mãe descobriu que eu já estava conversando com uma antiguinha namorada minha na época. Então foi toda aquela coisa de, meu Deus, Amanda, o que você está fazendo com a família? O que você está fazendo comigo? Que vergonha! E você vai para o inferno. A minha maior dor era essa, de estar fazendo com que a minha família sentisse vergonha de mim, por ser quem eu era. Vinha também a parte de que eu iria ser castigada por Deus. Eu ainda continuei na igreja e tentando me entender como uma jovem homossexual. Vamos colocar aí que isso há quase 20 anos atrás não era tão falado como é hoje. Não existia tolerância como existe hoje, não existia entendimento como existe hoje naquela época. O que me salvou foi continuar buscando por informações que pudessem fazer sentido para mim, especialmente dentro da espiritualidade, porque eu sempre acreditei nesse Deus de amor, nesse Deus de compaixão, nesse Deus que ajuda, só que eu não entendia ainda que esse Deus, ele não é esse Senhor que está lá. Eu tinha essa imagem, que está lá em cima, no trono. Quando eu entendi que Deus está, na verdade, dentro de nós e que nós somos o templo do Senhor, o Senhor entenda como essa grande consciência extraordinária que criou tudo aqui nessa terra, que criou essa praia, que criou as galáxias, que criou tudo, essa força. Deus é muito maior do que a gente possa entender. Essa consciência, ela faz para nós o favor de nos dar
o pensamento para a gente conseguir, através do que nós vemos aqui nessa natureza, a gente consegue ver um pouco do que é essa força divina. Deus é o amor, Deus é a alegria, a compaixão, a paz. Deus não julga, Deus não maltrata, Deus não humilha. Deus não é uma coisa encaixotada. Só vendo a natureza, a quantidade de flores, a quantidade de bichinhos, a quantidade de seres. Nesse oceano a gente não conhece nem 1% do que existe, porque ainda coisas que existem o homem não conseguiu chegar a ver lá nas profundezas. E lá também no alto das galáxias, eu entendi essa força divina que existe dentro de mim, que não me julga, que me ama, que me criou assim, com essas diferenças. A paz veio sobre mim, a paz veio sobre a minha vida e a minha autoimagem mudou. Eu me aceitei, porque é muito difícil você viver num corpo que você não aceita. É muito difícil você sentir coisas que você não aceita, não entende. Então foi um grande processo de entender quem eu era, de entender o que eu gostava, o que me fazia bem. E isso para tudo na nossa vida. Eu nunca me senti pertencente a esse sistema de fazer faculdade e arrumar um emprego. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, eu saí no último ano, eu não terminei. Eu trabalhei dentro de uma instituição financeira. Por sorte, as pessoas que trabalharam comigo sempre foram muito queridas, o gerente, ambiente corporativo. Mas eu não me sentia pertencente a esse lugar e muito nova eu fui buscar o meu caminho, sendo professora de inglês, trabalhando para mim, mesmo trabalhei em escolas de inglês, mas eu sempre tive essa coisa de querer ter tempo, de querer viver, né? O meu sonho antes era conseguir trabalhar online, ainda quando nem se falava sobre isso, conseguir viajar. E eu consegui fazer isso. Saí de Curitiba e fui viver nos Estados Unidos, eu fui viver em outros lugares desse mundo através do meu trabalho, porque eu não conseguia me encaixar, aquilo não me fazia feliz, estar nesses lugares corporativos. E isso a gente tem que entender. Se isso conversa com a tua essência, eu não estou falando que trabalhar em ambientes corporativos é ruim. Inclusive tem pessoas que têm um chamado para isso, têm um dom mesmo para estarem nesses ambientes. O que eu estou falando aqui sobre autoimagem é conhecer o que faz a sua alma feliz. Qual é o propósito? O propósito de estarmos aqui é, sem dúvida alguma, estar a serviço um dos outros. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos nessa terra. Isso é um fato. Agora, o que nós precisamos entender é aonde a sua essência consegue brilhar, aonde você consegue ser quem você é de verdade. E às vezes isso vai custar você se entender primeiro, e aí a sua família, e aí os seus amigos. Eu sei que tiveram pessoas que muita gente parou de falar comigo, então, ok, eu agradeço por aquele período que nós vivemos juntos, com amizade, foi o que foi, porque o que é verdadeiro fica, não é? As verdadeiras amizades, quem gosta de você, até porque essa questão de sexualidade, gente, é muito mais profundo, é muito mais íntima. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Você precisa da sua aprovação, porque primeiro a gente tem que se amar, estar em contato com o nosso verdadeiro eu, e isso é um trabalho contínuo. O que a sua alma busca? Abrir o sol, hein? Nossa, tá muito lindo hoje.
Imagina só que eu cresci nesse ambiente da igreja, eu por um período contemplei ser uma teóloga, porque eu gostava de ler aquelas histórias e saber sobre Jesus, os apóstolos e aquelas coisas que eles viviam, os milagres. Então daí foi mais um dilema, tá? E agora eu sou uma pessoa que não posso estar dentro da igreja, e agora esse sonho de ser uma teóloga, como que vai ser? Ainda bem! Hoje quando a gente lê lá na Bíblia, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. O reino dos céus é buscar aqui a tua essência primeiro, e aí o resto vai ser acrescentado. Não tem como a gente forçar ser algo, viver algo, porque não vamos estar sendo verdadeiros com nossa vida, com nossa essência, com quem a gente veio aqui nessa terra para ser. É fantástico. O nosso cérebro é uma máquina, mas nós não somos o que passa no nosso cérebro. Nosso cérebro é uma ferramenta. Em que a gente aprendeu de certo ou errado, muitas vezes a gente tem que desaprender, porque o nosso cérebro ele vive de passado, das memórias que ele computou ali dentro dele e dependendo de como a gente aceitou essas informações, isso ficou enraizado nas nossas entranhas. Por isso que é um trabalho de desvendar quem nós realmente somos e também desaprender coisas que nós aprendemos quando a gente era criança, principalmente porque criança ali na faixa dos 7 anos de idade, até essa idade, a gente é uma esponjinha, só absorve aquelas informações. Então, tá tudo aqui armazenado. A importância da gente se conhecer é justamente de tirar essas cascas que não pertencem à sua história de vida. Então é uma provocação esse vídeo aqui de como é que você quer se ver, como é o verdadeiro eu aí que tem dentro de você. Você está conseguindo se aproximar dele conforme o tempo passa? Quem você é de verdade e quer ser nesse mundo, você está conseguindo colocar essa pessoa para fora? Porque sim, tem vezes que custa o externo, né? Só que não há alegria maior de ser quem nós realmente somos aqui nesse mundo. E a gente tem que entender que a gente não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho por ser quem você é. Você vai encontrar as pessoas que precisam estar no seu caminho, vão vir até você. Uma vez que você está em alinhamento, lembrando de novo esse versículo, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Isso para tudo, para amigos, para pessoas que precisam estar na sua vida na área profissional, para tudo, absolutamente. E quem não precisa estar na sua vida, quem não deve estar ali, essa pessoa vai embora. Porque tudo também é sobre frequência. Quando a gente está dentro da nossa frequência correta, as pessoas das mesmas frequências vêm até a nossa vida. É como um imã. Então é um trabalho que vale muito a pena ser feito enquanto nós estamos aqui. Busque primeiro ao seu reino do céu, busque primeiro ao que te faz feliz aqui nessa vida. E é isso, é sobre isso que eu queria falar hoje, eu queria trazer nesse vídeo enquanto eu estou aqui contemplando. Isso também é uma coisa que eu entendi na minha história. Eu preciso desses momentos aqui no sol. E eu já falei em outros vídeos, a minha vida me trouxe aqui para ficar perto da praia, do mar, da água, porque de alguma forma eu não pertenço mais a grandes centros urbanos. Isso já há alguns anos. Eu vou, faço o que tenho que fazer, mas eu volto aqui para perto da natureza, que é o verdadeiro templo nessa vida. É isso. Então até o próximo vídeo. Uma boa vida para você. Tchau.